Hoje nós vamos fazer um método para identificar tipo de acabamento em paredes compostas, de uma forma bastante visual e prática, e que vai ser bastante útil, principalmente quando você estiver trabalhando em projetos executivos. Quando nós estamos evoluindo de um anteprojeto para um projeto executivo, nós temos que também fazer uma substituição dos tipos de parede que nós estamos trabalhando. Em anteprojetos, costumamos trabalhar com paredes simples, e projetos executivos, nós evoluímos essas paredes simples para paredes compostas ou perfis complexos. E é normal termos que criar muitas composições de paredes por causa disso. Um projeto pequeno, muitas vezes, tem mais de 10 ou 15 paredes compostas. E projetos maiores podem ter aí de 30, 40 ou 50 ou até mais tipos de composições diferentes para poder dar conta ali da variabilidade dos acabamentos e dos tipos de vedações que nós vamos ter. Então, isso pode ser bem complicado na hora de gerenciar a substituição de paredes simples por paredes compostas. O método de hoje vai justamente vir a facilitar essa transição de forma a você conseguir fazer isso com muito mais facilidade. Vamos ver aqui no exemplo que eu trouxe para vocês, é um exemplo muito simples, um exemplo de um apartamento tipo Minha Casa Minha Vida, e esse projeto aqui em específico, eu já deixei pronto, uma ala aqui toda foi feita como se fosse um anteprojeto, em paredes simples, então todas as paredes aqui são paredes simples, e aqui eu já fiz com paredes compostas. E nós temos aqui pelo menos umas 5 a 6 composições diferentes, por questão do tipo ali da vedação. Nós temos vedações com bloco de concreto, temos vedações também com bloco de tijolo cerâmica, além das variações que nós temos em relação a acabamentos. Nós vamos ter 3 tipos de acabamento somente: pintura branca, cerâmica e uma textura que vai na parte externa. Mas só por causa disso nós temos que criar vários tipos de composição para poder fazer a variação de paredes compostas que nós precisamos. E na medida que nós vamos substituindo as paredes simples pelas paredes compostas, fica bem difícil identificarmos qual parede é qual. Isso é, nós temos até algumas situações aqui que tem algumas diferenças em planta que dá para poder ver. Essas paredes externas aqui, nós temos o acabamento de reboco que é mais largo, então a gente consegue identificar, mas essas outras todas aqui, nós não conseguimos identificar muito bem se é pintura, se é cerâmica, né? E por isso, então, esse método que hoje eu vou ensinar vai fazer que fique muito mais fácil identificar em planta essas paredes compostas de forma que a gente possa gerenciar todas as paredes da forma como que a gente quer. E antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre ArchiCAD, BIM, já deixa um like aqui para ajudar o nosso canal, e se não está inscrito no canal, já se inscreva também para poder ser avisado dos próximos vídeos a serem lançados por aqui. Primeiramente, para isso, nós vamos criar um novo conjunto de canetas, de modo que seja possível designar novos tipos de cores para essas composições. Essas cores nós vamos utilizar na parte externa das composições para facilitar a identificação dos acabamentos. Então eu venho aqui no meu conjunto de canetas e eu vou aproveitar essas lacunas que não estão sendo utilizadas. Normalmente essa última lacuna aqui em cinza, ela não é utilizada na maioria dos projetos. Então eu vou aplicar aqui embaixo a primeira caneta, que é a caneta, vou escolher uma caneta vermelha. Aqui eu vou colocar uma segunda caneta, que é a caneta amarela. Eu vou colocar aqui uma terceira caneta, que é uma cor ciano. Cada uma para os 3 tipos de materiais que eu estou utilizando: pintura, textura e cerâmica. E para essas 3 cores aqui também eu vou designar uma nova espessura, que vai ser de 1 milímetro, justamente para ficar mais grosso quando eu selecionar esse tipo de conjunto de canetas. E eu vou salvar como paredes coloridas. Vai ser um conjunto de canetas que eu vou usar apenas temporariamente para visualizar o meu desenho, como que está ficando ali o ordenamento das paredes compostas. Vou salvar, dou um OK, e agora eu vou no meu gestor de composições, que é esse ícone aqui superior. Vocês podem ver aqui que eu tenho 6 composições. 3 composições que são de 15 centímetros e outras 3 composições que são de 17,5. E cada uma delas aqui tem uma variação de acabamento. Essa daqui, as 2 superfícies opostas são pintura branca, essa aqui é pintura branca e cerâmica, essa aqui pintura branca e cerâmica.
Essa daqui, pintura branca, branca, essa aqui branca e textura bege, que era a parte da fachada, e essa outra cerâmica e textura bege. Nós temos também aqui umas variações de material de vedação. Alguns desses aqui são com bloco de concreto, outros são com tijolo cerâmico, a depender do lugar que eu vou utilizar. No caso dos banheiros, eu vou utilizar com tijolo cerâmico. E nas outras alvenarias, eu vou utilizar bloco de concreto. E qual que é a lógica aqui? A partir do estilo de conjunto de canetas que eu criei, eu vou designar as 3 cores para cada tipo de material: vermelho, amarelo e ciano. Então eu vou utilizar vermelho para acabamentos em pintura branca, amarelo para cerâmica e ciano para textura bege. Então eu tenho que alterar um por um aqui nas minhas composições que foram criadas. Então venho aqui primeiro na minha composição de 15 centímetros branco. Nessa linha externa aqui é a linha onde que eu vou mudar o tipo de caneta. Então venho aqui, clico e vou mudar para vermelho. Vermelho e vermelho. Na branco cerâmica, então eu venho cá, clico vermelho e aqui vai ser amarelo. Na branco cerâmica também. Vem cá, vermelho e amarelo. Nessa outra aqui, branco e branco, também vai ser vermelho e vermelho. Aqui, branco e textura bege vai ser vermelho e agora vai ser o ciano, onde que é textura. E aqui, cerâmica, vai ser amarelo e aqui vai ser ciano. Dou um OK. Aqui, automaticamente, as minhas composições já modificou aqui as cores que foram aplicadas. E aqui todas as composições já estão ordenadas de forma correta, da forma como eu quero que funcione realmente no projeto. A única coisa que eu tenho que fazer para ficar mais claro aqui é ligar na visualização a nossa espessura de linha. Então eu venho aqui na visualização, na opções de visualização de tela, espessura real da linha. Quando eu ligo, já fica bem claro aqui para a gente todos os tipos de acabamento. Então aqui fora eu tenho as texturas, aqui eu tenho cerâmica, onde que é a cozinha, vermelha, pintura branca, e aqui no banheiro eu tenho aqui cerâmica. E vocês podem ver que, por exemplo, aqui nessa parede ela está errada, porque a cerâmica, que é o amarelo, deveria estar aqui para dentro. Como todas as minhas paredes estão com o eixo de referência centralizado, fica muito mais fácil da gente alterar isso aqui também. Basta eu clicar aqui na parede, vir aqui no espelhamento de parede, que eu clico e automaticamente muda. Essa é uma forma muito mais fácil de eu visualizar em planta todas as composições. Se não fosse dessa forma, eu teria que ir na vista em 3D desse modelo e identificar cada tipo de material aqui, se estava condizente ou não, para poder fazer a substituição dele. Fica muito mais difícil a conferência aqui de todo o modelo e as composições que eu estou empregando. E para fazer o exemplo aqui, eu também vou substituir essas paredes daqui da mesma forma que eu substituí aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma parede de 17,5 que eu tenho que substituir para uma parede que é cerâmica e textura bege aqui fora. Então venho cá, substituo, eu posso fazer de uma vez aqui, todas elas que são textura e cerâmica, venho cá, seleciono, venho cá e troco por uma parede composta e mudo aqui para uma parede que é uma parede cerâmica com textura. E já verificando aqui, o ciano é a textura, está no local certo, né? Assim como a cerâmica. Aqui também é textura e pintura branca, então vem cá, substituo e coloco aqui 17,5, textura e pintura branca. Essa parede aqui é uma parede que está atravessando 3 cômodos e no cômodo do banheiro eu preciso alterar o tipo de composição também, então eu tenho que segmentar essa parede, basta eu clicar nela aqui e na ferramenta de dividir, e aí eu clico aqui no meio, divido aqui para dentro, vou clicar novamente, aqui no meio também, clico aqui para o meio, e aqui eu seccionei essa parede, onde é o meu banheiro, e eu faço a troca daqui também para uma composição de 17,5, que é branco e cerâmica. Ou melhor, cerâmica e textura. Né? Então já troquei aqui também. Essas aqui são textura branca por fora e cerâmica por dentro. Então eu venho aqui, mudo também a composição, só que é uma de 15, né? Uma parede de 15 centímetros com tijolo cerâmico. Então eu troco aqui 15 centímetros, branco, tijolo. E aqui eu posso ver também que essa parede aqui ela foi na posição errada, porque a cerâmica ficou aqui para fora e a pintura para dentro do banheiro. Eu quero justamente que ocorra o oposto.
cerâmica para dentro, pintura para fora. Basta eu clicar aqui e mudar, espelhar essa parede com base na sua linha de referência que é centralizada. Venho aqui, clico e troca automaticamente. E assim vai. Dessa forma, eu posso ir substituindo de forma muito mais visual e com muito mais certeza que eu estou fazendo a substituição das paredes simples pelas paredes compostas que eu realmente quero utilizar no meu projeto. Se você gostou do conteúdo de hoje, além de deixar um like, compartilhe também esse vídeo com algum outro amigo arquiteto ou designer que esteja interessado aí em aprender mais sobre ArchiCAD ou BIM. O BIM hoje pode ser uma verdadeira alavanca aí para a sua carreira, existem muitas oportunidades relacionadas com BIM. E deixa aí também um comentário o que você achou interessante relacionado a esse método, se ficou com uma dúvida, se você tem interesse em algum outro tipo de conteúdo para que eu possa trazer aqui para você. E nos vemos aí no próximo vídeo, um grande abraço e valeu!